No IELAR, você foi preparada para ter uma instituição, alguma coisa ou não? Como que nasce isso? Como é que... Porque isso serve de referência para você, tudo Sim. bem. Mas como pensar em montar algo, também fazer algo em prol daquele que tem hoje uma situação como a que você tinha? O meu pai é um cara, eu fui criado pelo meu pai. A minha mãe sempre foi uma mulher resiliência, sabe aquela mulher que não desiste, que ia pra cima, que dava bafão dentro da favela, sabe aquelas coisas assim, pra cima de mim não. Foca na solução. Minha mãe, forte. Meu pai aqui, um cara muito sábio, que me levava sempre em Kardec. Então, Chico Xavier, caridade. Isso aqui é o lado bom da vida. Você tem... Então, eu peguei esse ingrediente dos dois, do cara 100% caridoso. Meu pai, juro por Deus, se você desse um tapa na cara do meu pai, ele dava o outro e falava, tá tudo bem. Tá tranquilo. Essa não sou eu, né? Porque se der, vai levar. Mas Mas eu tenho a parte dele muito forte, que é a caridade, a entrega, etc. Até hoje, meu pai levanta 5 horas da manhã, ele faz uma garrafa de café, pega 5 pães todos os dias e passa e deixa para os moradores de rua antes, depois ele vai trabalhar. Legal. Até hoje, todo dia. Então, meu pai é um cara incrível. E minha mãe é essa força. Nesse processo, dentro do IELAR, eu tô ali aluna, minha mãe fala, você tem que fazer tudo correto. Se você for lixeira, você tem que pegar todos os lixos. Se for padeira, teu pão tem que ter o melhor cheiro. Você tem que ser uma pessoa decente, fazer as coisas certas. Quando eu comecei a perceber que dentro do instituto eu estava me destacando, eu não sei se eu estava me destacando se era só essa estratégia, mas eu me empoderei muito. Sim. E aí eu fui saindo naturalmente de um lugar de aluno e eu queria ajudar o tempo todo. Então eu ficava mais, eu falava, tia, onde que eu posso ajudar? Então eu cresci, né, nesse lugar e com 16 anos eles me convidaram para ser monitora das aulas de música. Então tinha a professora, daí eu já me tornei ali monitora, junto com a Valquíria. Depois a Valquíria mudou para a Espanha e aí eu me tornei, aos 17 anos, professora. No lugar dela. No lugar dela. Caramba. Só que assim, não tinha esse negócio de as Valquírias, nada disso. Eu falei, beleza, chamava Batucalata o grupo. Eu falei, não, eu vou continuar. Batucalata? Batucalata, porque não tinha instrumento, a gente tocava com lata, né? Era o que tinha. Isso também trouxe muita visão empreendedora, assim, pra mim. Tipo, faça com o que tem. Vocês vão fazer música com lata, não tem tambor por enquanto, mas vão fazer música com lata. O Cortella fala isso. Isso é. Faça o melhor que você pode, nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Exatamente. Isso é muito forte, isso é incrível. E aí eu me tornei monitora e depois professora. Aí com 19 anos, a Adriana, que é essa pedagoga que sempre buscou essa metodologia, ela chegou em mim e falou assim, eu queria que você assumisse a coordenação. Eu falei, eu assumi a coordenação? Eu falei, eu não. Eu quero continuar sendo professora de música. Eu não sei de nada, não entendo nada de coordenação. Ela falou assim, você pensa que você não entende? As mães estão me pedindo isso e as mães são as minhas clientes. Eu preciso atender o que o cliente está me pedindo. Eu falei, não. Ela falou, não, muita você responsa. tem... Muita coisa. Não, pelo amor de... Ela falou, você tem... Eu falei, olha aí, tem psicóloga, tem assistente social, porque tinha um time lá, pedagogo. Eu falei, como que eu vou coordenar esse povo? Eu não estudei nada. Ela falou, você não tem a técnica, mas você tem o que a gente precisa, que é a vivência. Você sabe como sair de lá. Exatamente. E as pessoas que se formaram, que estudaram um ano, como não tem a vivência, elas sabem da teoria. Mas na prática, né? Que é o que a gente precisa, como é que vira essa... É você que sabe. Ela falou, você pensa que você não sabe, mas... Aí eu falei, eu aceito, mas você vai me atender de madrugada, de dia, de noite? Ela falou, vou. Fui porque eu vou ter muitas dúvidas. E assim foi. Eu fiquei assim depois quase, sei lá, 1 ano e meio, quase que morando na casa dela para aprender todas as coisas. A gente ficava de madrugada, aprendi a escrever projeto, ela me dava a meta de ler livro, então eu tinha que ler livro, montar palestras, etc. E aí me tornei coordenadora, tipo, uma menina, e eu sempre ando descalço, né? Então o povo chegava lá, eu tava descalço, uma menina coordenando e dando muita atenção realmente para esse lado humano. E tinha uma pessoa que ficou com a parte burocrática. Eu falei, eu não quero olhar para a parte burocrática agora. Aí eu fiquei nessa, assim, quero muito. Aí consegui o Criança Esperança, Unesco. Neste processo, antes de chegar ao Criança Esperança e a Unesco, quando eu me tornei coordenadora, eu falei, já que eu vou coordenar, eu não vou mais ter tempo para dar aula de música. Então, eu vou montar os sábados, eu venho de voluntária, um grupo de música só de meninas. E aí um outro professor assume esse grupo, que é o Batucalata. Aí eu montei, eram 46 meninas, e aí eu dava aula de empatia, para elas aprenderem desde pequenas pôr no lugar dos outros, de resiliência, para elas entenderem que aquilo que estava acontecendo na vida delas estava vindo para fortalecer e não para derrubar.
E de música, que é o protagonismo, que é o que Sim. te põe no palco, que é o que te faz ser aplaudido. Então, nesse processo de dar aulas, eu falava, nossa, eu quero atender mais. Aí eu fui escrever para Criança Esperança, aí a gente passou Criança Esperança em 2013, 2014, então Unesco, Criança Esperança, Rede Globo. Era isso que estava definido para mim. Eu falei, eu quero isso para minha vida. Eu vou gerenciar isso, vou ser professora de música, nada. O IELAR entra numa crise financeira em 2016, começa aquele é o erro. O IELAR vai fechar. E eu falei, vocês estão loucos, vai fechar. O IELAR vai Eu fechar. não acreditava que fecharia. Eu também não acreditava. Eu falava, não, gente, como é um hospital filantrópico, tem crises, mas não vai fechar. Sim. Isso Alguém passa vai longe. interceder. Alguém vai interceder. Tem um nome muito forte. Tem vai dar- 7 mil atendimentos por mês SUS. Alguém vai interceder. Não, e ela vai fechar. E começou essa história em 2016. E aí, sabe assim, abaixa as portas, ergue as portas, abaixa as portas. Chegou no final, em abril de 2016, a Adriana, que é essa pedagoga que sempre foi me ligou e falou assim, filha, o IELAR definitivamente vai fechar. Eu falei, como o hospital? Ela falou, está tudo no mesmo CNPJ. Tudo a mesma coisa. A falta de repasse de verba é para o hospital. Mas está todo mundo no mesmo Hospital. CNPJ, vai fechar tudo. Eu lembro que ela me ligou, era 9 horas da manhã, eu estava no instituto, ainda parecia que eu tinha conseguido uma viagem para as crianças irem para Disney e que o avião tinha caído na volta. Aí eu comecei a ter uns acessos muito estranhos, porque eu estava sozinha lá, porque eu ficava até tarde, eu amava. Meu propósito. Eu comecei a ter uns acessos que eu olhava para um canto, assim, parecia que eu estava num sonho. Eu via eu pequena pulando corda, eu comecei a ver eu menina lá. Sim. Meu início lá. E aí eu não sei de onde eu tirei tanta força, eu falei, vai fechar todos os outros, aqui não. Eu coloquei isso dentro de mim, falei, aqui não vai fechar. Eu vou ativar o modo minha mãe e vou pra cima. Exatamente. Agora deixa a caridade aqui, vamos parte do meu pai. Dona Regina. Fazia 15 anos que você tava lá, mais ou menos. 15 14 anos faz anos. agora, É, acho que 2016. fazia 11 anos. 11 anos. Não, 10 anos. Exatamente 10 anos. 10 anos trabalhando. E como aluna mais um pouco, Tá, né? 14, etc. tá. E aí, eu falei, gente, aqui não vai fechar, não tem jeito, não tem jeito. Bom, eu peguei os tambores, né? Você sabe o barulho que faz aquilo. Meu Sim. Deus. Fui pra porta da prefeitura, com todos aqueles tambores, e comecei a bater. Das 8 da manhã até a hora que terminava o dia. Nós ficamos uma semana fazendo isso. Quando eu vi que ninguém resolvia nada, eu falei, o negócio é o seguinte, a gente sabe onde o prefeito mora, eu adoro o prefeito, ele vai dar risada a hora que ele vê isso, porque nós somos amigos hoje. Eu falei, eu sei onde ele mora, eu vou ir lá, nós vamos lá pra porta da casa dele. Eu acho que eu acho não, a gente tava falando isso no microfone. O assessor dele desceu e mandou me chamar 9 horas da noite, falou, Pera aí. foi lá na multidão, a gente tava em 400 pessoas lá embaixo. Vem cá. Aí eu subi, ele falou, pô, tá Assim, saindo matéria pra tudo quanto é lado. O que tá acontecendo? Eu falei, não, aí tava todos os secretários. Eu falei, não, o que tá acontecendo é o seguinte, nós somos os patrões de vocês. Não são vocês que são nossos. O que eu tô falando ali é a verdade. Nós temos o direito de cobrar que vocês façam as coisas da forma correta. Não, mas as crianças não vão deixar de ser assistidas porque elas vão ser transferidas. Eu falei, não, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a criança tem direito a ser atendida geograficamente no território dela. no território dela. Exatamente. Ela não vai pegar um ônibus para ir. Nós não vamos cortar o vínculo do dia para a noite.